A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, tudo na santa paz, graças a Deus, né? Convido vocês aí para estar a Bíblia de vocês, aí no capítulo 28 de Mateus, né? E que tem como título A Mentira dos Judeus, né? E hoje o Senhor me trouxe essa passagem no meu coração e resolvi trazer um pouquinho para vocês, né? O poder da destruição que a mentira tem, né? Que ela causa nas nossas vidas. E tem o título A Mentira dos Judeus, né? E peço para vocês para abrir aí no 28, no versículo 12. E congregando eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados e ordenando. Aqui está nos dizendo que foi após a morte e após a ressurreição de Cristo, né, que os religiosos daquela época, as autoridades daquela época, pagou os soldados para que eles soltassem a mentira, né, que eles tinham adormecido, né, dormido, enquanto ele estava ali vigiando o corpo de Cristo, né? Ali de sentinela na porta do sepulcro de Cristo. Eles foram pagos para dizer que eles adormeceram, glória a Deus, aleluia, e os discípulos de Cristo foram lá e furtaram o corpo de Cristo. Sabemos que é uma mentira, sabemos que Cristo, ele ressuscitou, sim, né? Ele ressuscitou, está vivo entre nós, glória a Deus, aleluia. Mas esses soldados, eles foram pagos para soltar essa mentira, né? E aqui no 14 vai dizer: e isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança, né? Ou seja, eles além de ter recebido um valor que a Bíblia aqui não está relatando, a minha Bíblia pelo menos não está relatando, eles receberam um valor e aqui ainda vai falar aqui no 14 que eles ainda tiveram, né, segurança, né? Eles foram mantidos em segurança para que eles não fossem localizados, para que eles não soltassem a verdade. Eu creio que porque eles queriam manter eles no poder deles ali, para que eles não viessem contar a verdade, né? Porque sabemos que o coração do homem, ele é muito malicioso, né? Então, eles manteve esses soldados em segurança, para que não pudesse contar a verdade, né? A pura verdade, que Cristo morreu e ressuscitou, sim, e não encontrava mais ali no sepulcro, perdão. Porque o próprio Cristo, ele deixou claro para os discípulos que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia, né? Os discípulos já sabiam disso. Tanto que quando a notícia chegou para algumas pessoas ali, de forma que o corpo de Cristo tinha sumido e os discípulos entrou em choque entre eles mesmos ali, eles começaram a questionar, como assim, né? Se foi você não. Tem a história que até de Tomé, né? Que Tomé foi o único que não acreditou que Jesus que tinha ressuscitado, porque Tomé, ele era daquele tipo que só acreditava se ele visse, né? E o mestre apareceu ali para ele, né? Com a mão perfurada. Então, tudo isso por conta da mentira, né? Por conta da mentira. E por conta também de nós, ser humano. Muitas das vezes as pessoas contam uma mentira para você e você deixa essa mentira entrar no teu coração. Então é ruim tanto para quem mente, tanto para quem dá ouvido ao mentiroso. Então vamos vigiar em relação à mentira, né? Porque a palavra do Senhor também nos fala que a mentira, o diabo é o pai da mentira. Se você tem esse hábito de mentir, vamos orar, pedir a Deus para tirar de você, faz jejum, faz campanha, que ele vai te libertar, né? E aqui no 15... ainda fala assim: e eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, né? Eles foram instruídos para dizer que eles adormeceram. Tô transpirando, tá calor. Eles adormeceram ali, né, naquele momento, e simplesmente os discípulos de Jesus tirou o corpo de Jesus dali, né? Que a gente sabe que é mentira, né? Glória a Deus, aleluia. E foi divulgando isso dito entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje, para quem não sabe, os judeus não acreditam que Jesus voltou, né? Que Jesus, ele tá aqui na terra, né? Ele não acredita que Jesus nem nasceu. Digamos que ele acredita que Jesus ainda vai nascer,
por Jesus ter nascido num berço pobre, por Jesus ter nascido em uma família humilde. Os judeus, eles não acreditam que o nosso Cristo, ele já nasceu, ele fez o ministério dele, né? Foi um ministério curtíssimo de 3 anos, mas é um ministério lindo e maravilhoso, onde grandes multidões serve e segue ele até hoje, porque ele é um ministério da verdade, é um ministério do amor. Então, onde há verdade, onde há amor, prevalece, né? Aquilo que não tem amor, aquilo que não tem verdade, não vai prevalecer. Não prevalece de forma alguma, né? E aí a gente sabe que após ali a ressurreição de Lázaro, né? Aquelas autoridades, elas já ficou assombradas, né? Eles já começaram a fazer reunião entre eles ali, né? Preocupados com o que ele ia, qual atitude ele ia tomar em relação a Jesus, porque Jesus estava arrastando multidões, e o maior medo daquelas autoridades da época era que Jesus pudesse tomar o lugar deles. Eles não entendiam de fato o que Jesus queria. Glória a Deus, aleluia, quer da gente. Eles não entendiam de fato qual era o propósito de Jesus ali na terra. Glória a Deus, aleluia. Porque o propósito de Jesus aqui na terra é curar, libertar, evangelizar, falar da salvação, irmãos. Jesus, ele quer salvar, ele quer libertar para levar para o céu. Porque o reinado dele nunca foi dessa terra. Glória a Deus, aleluia. E a gente vê que eles ali se preocuparam quando viu aquilo ali, né? Aquele prodígio muito grande, porque nunca tinha acontecido algo parecido ali, né, na época, ver um morto sendo ressuscitado. Então, imediatamente, eles começaram a fazer reunião entre eles, já planejando o que eles iam fazer com a vida de Jesus. Glória a Deus, aleluia, né? Então, planejaram matar o Senhor. E não pararam por aí. Depois que Jesus ressuscitou, os líderes religiosos espalharam mentiras sobre o que aconteceu no túmulo, né? Que está lá em Mateus 28, que eu anotei aqui. Está lá em Mateus 12, 28, 12 e 15. Em seguida, eles tentaram silenciar os seguidores de Jesus, o que começou como conspiração religiosa contra um homem pelo bem maior da nação. Tornou-se uma rede de mentira, enganos e múltiplas vítimas. Ou seja, a mentira, ela tornou ali tanta tragédia depois disso, né? Aconteceu que depois disso os discípulos foram perseguidos, né? Houve muitas mortes, muitas tragédias por conta de algo que não deveria ter acontecido, né? Porque assim, sabemos que o Senhor, ele fala claramente aqui em algumas passagens que tudo tinha que acontecer para ser consumado de fato o que ele veio fazer na terra, o que o Pai tinha ordenado, né? Mas a gente vê que o homem, ele não faz questão em viver a verdade, né? O homem, ele não se preocupa em ser a verdade, ele não preocupa em andar no caminho certo. Ele sempre vai contramão da verdade de Cristo, né? Que a verdade de Cristo, ele nasceu, né? Ele nasceu ali para nos trazer a graça, para nos ensinar o amor, para nos ensinar a ter compaixão, para nos ensinar que Deus salva, né? Que Deus é o caminho, a verdade e a vida. E Deus, ele deu o único filho dele para que ele pudesse, né, passar por tudo aquilo que a gente passa nessa terra, para ele ter certeza do nosso sofrimento, porque o Deus Pai, ele não sabia até então, até ter mandado o filho dele para essa terra, o quanto o ser humano sente dores, o quanto o ser humano sofre, é perseguido, né? Então Jesus, ele deu o único filho por amor a mim, por amor a você, né? E a gente vê que ele foi ressuscitado, sim, ele está vivo. E a mentira que foi esparramada naquela época, né? O chamado fake news, né? Prevalece até o dia de hoje, porque os judeus, ele não acredita que Jesus veio e nem que ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. É uma pena, né? Mas eles foram enganados, né? E Jesus vai, quando ele vir buscar a igreja dele lavada e remida, né? Ele vai cobrar muito caro dessas pessoas. Não vai passar nada despercebido dos olhos de Cristo. Então, é melhor que a gente prefira a verdade, né? Do que viver mergulhado em mentiras. Porque uma hora mais cedo ou mais tarde, a verdade vai aparecer. E nada fica oculto diante dos olhos de Cristo, irmãos. Glória a Deus, aleluia, né?
O pecado nos mergulha por uma estrada que muitas vezes não vemos, né? Olha, o pecado ele nos mergulha por uma estrada que muitas das vezes a gente nem percebemos, nem vemos, né? Nem vemos que estamos indo sendo conduzida por esse caminho, né? Mas Deus sempre oferece uma maneira de escapar. O Senhor, Ele sempre está dizendo para a gente o que é certo, o que é errado. Ele sempre está nos conduzindo no melhor caminho, né? Por mais que a gente sejamos falhos, pecadores, que não somos merecedores de nada, mas Ele sempre está dando para a gente oportunidade de melhoras, né? O Senhor, Ele sempre está dando oportunidade de melhoras, né? E ali naquela passagem ali, né, que a gente vê que Jesus, Ele poderia muito bem não ter, como se diz, Jesus, como ele, além dele ser espírito, ele era carne, ele poderia muito bem não ter feito a vontade do Pai. Porque a gente vai ver também na passagem que ele foi tentado pelo diabo. Então, Jesus, ele teve que se preparar. Irmão, se Jesus, que é filho de Deus, ele é tentado pelo diabo, imagine nós. Então, Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Ele foi levado ali no deserto e foi tentado pelo diabo. Ele ficou lá 40 noites, 40 dias sem comer. E o diabo tentou ele de todas as maneiras. Porque além dele ser espírito, mas ele tinha carne, ele era de carne. Então, ele precisava estar em vigilância. Ele precisava estar em jejum, ele precisava estar em oração. E muitas das vezes a gente somos tentados, e muitas das vezes algumas pessoas caem, por não vigiar, né? Por não jejuar, por não orar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas Jesus foi tentado, mas ele não caiu, porque ele estava preparado, porque ele estava buscando se capacitar. Porque a tentação foi grande, mas ele não se deixou ser seduzido pela mentira, né? Glória a Deus, aleluia, né? E nessa passagem a gente vai entender e compreender a respeito de Cristo, né? Da vitória de Cristo e sobre a morte de Cristo. Cristo é o vencedor da morte. Todas as demais religiões do planeta são religiões de profetas, fundadores mortos. O cristianismo, porém, é a única religião no planeta em que seu fundador está vivo. Glória a Deus, aleluia. Então, a nossa religião é a única religião no qual o fundador que fundou essa religião, esse ministério, ele está vivo, né? O resto, os demais, são tudo religiões mortas, né? Que eu já falei anteriormente. Jesus Cristo não está mais no túmulo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, após ter vencido a morte e o inferno. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo é o grande vencedor da morte do inferno e de Satanás. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui a gente vai ver, né, como eu falei anteriormente, né, que Jesus, ele venceu a morte, né, ele venceu a morte, ele venceu ao Satanás, então isso quer dizer que ele foi tentado, como eu falei, né, ele foi tentado, e graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, porque sabemos que na palavra do Senhor diz lá em Mateus 14, né, Mateus 14, no versículo 13, né, nos fala, né, que, assim, tudo quanto pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho, né? Então, Jesus, ele é nosso intermediador, né, entre Deus. Você pede a Jesus, Jesus leva ao Pai e nós obtemos resposta, né? Obtemos cura, obtemos livramento, bênçãos, né? Então, vamos procurar viver em santidade, vamos procurar viver a verdade. Doa o que doer, independente de qualquer coisa, escolha sempre o lado da verdade. Não esparrame fake news. Não minta. Não passa para frente aquilo que você não tem certeza. Aquilo que não tem fundamentos. Aquilo que realmente não é verídico, que você não sabe que é certo,
não passe para frente. Procure saber primeiro se é verdade, se aconteceu, para que você possa passar para o teu irmão. Porque hoje em dia, a gente está vivendo um mundo onde as pessoas, ela vive postando coisas que não é verdadeiras, né? Levando pessoas a suicídio, levando pessoas à depressão, né? Então vamos vigiar em relação a isso. Vamos buscar a verdade, vai sempre pelo caminho da verdade, independente se vão gostar de você ou não, se vai aceitar você do jeito que você é ou não, mas sempre escolha o lado certo, que é o lado da verdade, né? Então foi isso que eu passei aqui para falar. Quero agradecer a todos os inscritos. Quero pedir para vocês que ainda não são inscritos, dá uma paradinha aí no meu vídeo, assiste, né? Eu tô aqui para aprender, pode deixar dica, não esqueça de deixar o joinha, que o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai passar meu conteúdo para frente. Não esqueça de se inscrever, né? Vamos fazer o vídeo do Senhor, vamos levar a verdade, o verdadeiro evangelho de Cristo, né? Vamos evangelizar, porque o Senhor está voltando. Cristo está voltando e a gente está vendo as igrejas esfriando muito em relação a pregar o evangelho, em relação a falar de Deus. Hoje já não se vê mais pessoas evangelizando na rua, entregando panfleto, falando que Jesus salva, que Jesus te ama. Eu sinto saudade disso, irmãos. Eu sinto saudade de algo que eu vivi à distância. Porque a minha caminhada com Cristo, ela tá nova ainda, é um bebezinho, é só quase 4 anos, mas eu consegui viver uma época que eu vi os cristãos na rua entregando panfletos e dizendo: Jesus te ama, Jesus quer salvar tu e tua casa. Hoje a gente não se vê mais isso. Então vamos voltar a viver esse amor, vamos voltar a evangelizar, vamos voltar a falar de Cristo, vamos falar que Jesus salva, que Jesus cura, que liberta, que não existe causa impossível para nosso Deus, né? Fica todos com Deus. Não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no meu canal e comentar aí abaixo.